Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, Senhor, em por nome favor. de Jesus. Pai, nós cremos no teu mover, no teu agir, na tua graça, no teu favor, na tua misericórdia. Em ti, Senhor, somos guardados, somos redimidos, somos remidos, ó Rei da Glória, fomos resgatados, Senhor. A tua santificação está em nós, é por isso que estamos aqui, papai, para mais e mais recebermos a tua face bendita, e ela mesma nos santificará. Vem sobre nossas vidas com o peso da tua glória, com o peso da tua opinião, porque aí sim seremos mudados, transformados, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Amados, aqui no Êxodo capítulo 22, o que nós percebemos assim de uma maneira geral, que é o que Deus já no 21 começou a tratar, e ele vai continuar tratando a respeito de como ele gosta e como ele gostaria, né, que o povo dele se comportasse. Aí você vai falar às vezes para mim, mas shalom, shalom, irmã Raquel. Mas é que é Velho Testamento, não tem mais nada a ver. Não, queridos, aqui e no livro de Êxodo e nos outros livros que nós vamos ver mais para frente, o Senhor está estabelecendo princípios e normas do reino. Então, para a salvação, obtemos o perdão através de Jesus Cristo, ele é a porta que abre verdadeiramente o caminho do reino para nós. Nós entramos, a entrada do reino é Cristo, o Cristo vivo, mas nós vamos depois desenvolver o que está no reino. Então, isso é a manifestação da cultura do reino para nós. Uma cultura que não conseguimos cumpri-la se não for através de Jesus Cristo. A carne não pode produzir a manifestação daquilo que Deus deixa para nós. Mas quando somos cheios do Espírito de Deus e transbordamos desse Espírito, nós podemos sim executar aquilo que o Senhor tem falado para nós, de acordo com vamos colocar assim, os mandamentos, os princípios, os estatutos do reino. Amém? Então, aqui eu coloquei assim, ó, no capítulo todo, nós vemos os fundamentos e princípios da palavra sendo estabelecidos. Deus se alegra com a justiça, por isso ele traz a norma para a sua própria justiça. Então, aí ele fala assim: quanto mais tivermos entendimento desses princípios, mais simples será a nossa libertação. Quanto mais você entende como Deus gosta que o homem proceda, tenha as suas manifestações, seus comportamentos e atitudes, mais simples será a nossa libertação. Deus vai falar para nós: olha, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, leis de propriedade. Para que é? Proteção e vigilância. Leis civis, proteção e vigilância. Leis religiosas, proteção e vigilância. Então, o Senhor vai trazer assim, ó, se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. O que Deus está falando? Deus está falando a respeito das leis das restituições. Você está sendo roubado, quando o ladrão for pego em flagrante roubando algo, ele tem que restituir. Então, não apenas ele vai trazer um perdão, uma expiação pelo pecado, mas ele também trará uma restituição. Mas então, irmã, mas como eu aplico isso no meu dia? Quando você rouba alguém, os sentimentos dela, quando você defrauda alguém, na opinião que ela tem a respeito de alguma coisa, quando você furta a personalidade de alguém através do roubo mesmo, através da violência ou através de uma imposição, de uma intimidação, o que vai acontecer com você? Além de você passar pela cruz, pedindo perdão do pecado, nós temos também que restituir. É disso que Deus está falando. Às vezes pensamos que esses princípios, Deus está simplesmente falando a respeito de bois, de animais, e Deus não está falando apenas de animais. Deus está falando a respeito daquilo que nós obtemos, nós temos. Uma vez eu e meu esposo fomos fazer uma renúncia, e aí o Senhor falou para ele, falou, pai, em nome de Jesus, eu entro em tua presença, pedindo perdão pelo assassinato. Eu nem lembro que tipo de assassinato que ele trouxe, foi do aborto, foi isso, né? Aí depois... Não, para assassinato não tem nada, eu fui pular. Sim, assassinato não tem nada. Quer falar? Pode falar. Então, nessa pauta tinha a parte do assassinato, e aí no assassinato eu pulei, porque tinha o aborto que eu já tinha acertado, que era um assassinato. Para mim, assassinato não tinha matado ninguém, estava de boa. Aí Deus me fez voltar e falou: não, agora você vai se arrepender do que você assassinou de sonho, de projeto, de emoções. E porque a gente assassina muito, né? Então, na verdade, infelizmente, o maior assassino aí para com a minha esposa foi a minha vida. Então, eu tinha muita coisa para se arrepender na área do assassinato, porque eu assassinei a personalidade dela, assassinei as emoções dela, assassinei
o tipo de manifestação que ela tinha. Então, tinha matado muita coisa. Sim. Então, é desse entendimento que Deus está falando. Nós temos que sair da aparência da lei e entrarmos nos princípios da lei. Deus falava assim para os fariseus: vocês julgam de acordo com a justiça de vocês, mas eu julgo pela reta justiça. Ou seja, sim, a gente não se dá conta, querida. Os princípios de Deus são mais profundos do que nós imaginamos. Então, olhamos aqui para a lei, boi, ovelha, né? Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Observe que o boi, Deus está falando de força. Quando você rouba a força de uma pessoa, você tem que restituir uma vez a mais. Agora, quando você rouba, né? 5 vezes mais. Se você, a parte das ovelhas, né? Você vai devolver 4 vezes mais. Então, qual é a diferença da ovelha para o boi? Então, nós precisamos entender do que é que Deus está falando. A ovelha, ela traz uma provisão para nós. O boi traz outra provisão. Então, nós precisamos entender espiritualmente as leis. As leis do Senhor não são secas, não são áridas ou rígidas, não. A lei do Senhor, ela tem uma aplicabilidade. É por isso que nosso apóstolo, nós temos falado, saia do evangelho filosófico, do evangelho que não traz praticidade. Se é aplicável, é o verdadeiro evangelho. Agora, se não tem aplicabilidade, é filosofia da nossa cabeça. Precisamos aprender a aplicar essas manifestações que Deus deixou no Velho Testamento, à luz daquilo que Cristo fez a nosso favor. Então, quando nós pegamos esse tipo de orientação que Deus está nos dando aqui no livro de Êxodo, depois vamos ver Números, Levítico e Deuteronômio, o que nós vamos perceber? Que Deus quer que a gente busque o que está por trás da lei. Qual é o princípio por trás da lei? E é isso que é para vivermos. E nós só conseguiremos viver isso porque temos uma nova natureza, por causa da natureza de Cristo, que cumpriu todas essas leis, para que agora, arraigados no Cristo vivo, nós possamos levar uma vida reta, justa, cheia de compaixão, cheia de misericórdia, porque Ele manifesta esses frutos em nós. Não vamos produzir nada em Adão, mas em Cristo vamos produzir aquilo que Ele mesmo poderia produzir, porque agora Ele está dentro de nós, aleluia, amém? Então vamos lá, são leis de responsabilidade imputadas. Não podemos ser irresponsáveis com nossas atitudes e acharmos que elas não terão consequências. Uma vez estava fazendo uma libertação numa jovem e ela falou para mim, e nós fizemos uma pauta sobre coração obstinado. E conforme fomos fazendo a pauta, ela começou a chorar e falou muito a respeito. Ela falou: pastora, como eu fui inconsequente com a minha vida. Eu achava que eu era corajosa, mas eu era inconsequente. Eu ia rompendo, ia fazendo. Quando eu vi, eu estava cheia de feridas, numa vida totalmente independente de Deus, e isso trouxe consequências graves para a vida dela. Ela era inconsequente. A responsabilidade e o ser inconsequente tem frutos terríveis. Elas geram dívidas. Observa aqui. Deus vai falando em todo esse capítulo. Se acontecer assim, você pagará. Se acontecer assim, você pagará. Se acontecer assim, você pagará. Deus, ele está nos ensinando que as nossas atitudes erradas, pecaminosas, iníquas, transgressoras, têm consequência. Tem que haver um pagamento. E depois nós vamos falar o pagamento que Deus executou a nosso favor. Aleluia. Tem um pagamento para nós. Tem alguém que já pagou as nossas dívidas. Aleluia. Aí depois ele fala, são aparentemente princípios de restituição. Porém, vemos a manifestação da espiritualidade, da retidão de caráter, da justiça e misericórdia caminhando juntos. Então, uma vez fomos fazer uma libertação numa família. Estávamos atendendo 3 pessoas da mesma família, uma prima e 2 irmãs. E o que acontecia com essa casa? Elas ficavam viúvas de maneira muito rápida. E aí a gente foi buscar, né? Senhor, onde está isso? O que aconteceu com isso? Tenho 2 testemunhos para dar a respeito de vingadores de sangue, de linhagem geracional. Então, o que aconteceu? Falando com o Senhor, e o Senhor, por sua pura misericórdia, me trouxe esses versículos. Eu não os conhecia de maneira revelada. E aí fala, a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. E o que aconteceu? As irmãs buscando na presença de Deus o que tinha acontecido, e veio à memória, de alguma maneira, o Senhor trouxe que os pais, os avós desse povo, eles perseguiam órfãos e viúvas. Então, ali estava o fundamento.
aquilo que as pessoas plantaram, isso colheram, porque a palavra de Deus fala isso. De Deus não se zomba. O que você plantar, isso você vai colher. Então, eles plantaram aquela manifestação de uma coisa tão terrível na vida daquelas mulheres, deixando-as órfãs. Eles tinham prazer em enganá-las. Eu não lembro se eram advogados, eu não lembro o que eles faziam, mas sei que o princípio tinha sido quebrado. E a família deles foi quebrada exatamente no mesmo princípio. Amém? Aí depois, princípios que se quebraram nos quebrarão, e podem vir por vingadores de sangue geracionais, ou seja, amado, na nossa linhagem, na nossa genética, vai haver como um ponto de luz para ou de treva, não é? Para o adversário nos perseguir. Então, veja bem, qual é a perseguição da minha casa? A perseguição da minha casa é um escravo africano e um português. Então, essa é a linhagem da minha casa. Então, o português ganha e o escravo perde. O português ganha e o escravo perde. Então, nós acumulamos riqueza, só que daqui a pouco vem alguém e rouba, porque havia uma mentalidade escrava. Então, estava aberta a porta da maldição hereditária. Há na nossa genética um sinalizador para que os vingadores de sangue passem por essa genética e nos destrua. Outra, nós tivemos um problema com uma de nossas irmãs aqui, ela passou por um problema grave, uma gestação falsa, pautada por Lilith, não é? Mas por que havia isso? E ela tinha sido internada, uma das nossas irmãs, assim, muito fiéis e estavam debaixo da nossa cobertura, e ela chegou e falou, tá acontecendo assim, assim, muito desesperada, e aí nós fomos ao Senhor, pedimos para Deus, levantamos ali um grupo de intercessão a favor dela, as pessoas começaram a mandar ali as suas orações, por isso eu quero já dar uma parte nisso. Quando alguém colocar algo e você estiver no grupo participando e a pessoa falar assim, estou passando por tal problema, se você envia uma oração, aquela pessoa fala, eu não estou só. E foi exatamente isso que deu força para aquela irmã. Começaram a chegar orações de várias irmãs que acionamos, não é? E ela foi recebendo aquelas orações e começou a se sentir forte, começou a se sentir mais animada na sua alma, e o Senhor pôde desenvolver todo o processo a favor da vida dela, porque foi algo muito grave. E essa irmã, ela passando por aquele problema daquela gestação falsa, e eu, Senhor, qual que é o fundamento? Qual é o fundamento? E o Senhor me levou à casa da lepra. E aí ele me abriu a visão e era um espermatozoide e ele passava com muita velocidade e eu sabia que conforme aquele espermatozoide ele estava deformado e eu sabia que conforme ele estava se manifestando naquela linha de tempo, ele estava levando a iniquidade de um aborto que havia sido feito pela uma das partes dela ou do marido. E o que aconteceu? Naquele momento o Senhor me deu a palavra e eu comecei a pedir perdão a respeito dos abortos. Um aborto que tinha sido feito lá pelo 7º, 8º mês de gestação, e a criança tinha sido deformada, porque ela já estava ali formada já, e aquele aborto aconteceu por voluntariedade daquela mãe. Então, nós precisamos entender que o nosso pecado tem consequência, e eles vão atingir os nossos filhos. Então, se você pegar Deuteronômio 28, 45 e 46, a palavra de Deus diz assim, e isso te será por maravilha e sinal. Eu vou perseguir a sua geração. Vai acontecer algo com a sua geração e isso vai ser por maravilha e sinal. Às vezes você vê famílias sendo assoladas pelo câncer, famílias sendo assoladas pela bancarrota, que nem era o caso da minha família, famílias sendo assoladas por muitos e muitos problemas e dificuldades, mas o Senhor está falando, tem esse sinal, tem essa maravilha na sua família, então busca nos meus princípios lá atrás, que você vai encontrar a raiz disso. E o Senhor vai trabalhar a nosso favor. Aí depois, o que mais? Que nós vamos anotar aqui, que eu anotei, ali, em Cristo agora, mas, veja bem, em Cristo, quem pagou a dívida? Então, aqui é uma libertação muito grande para nós, e nós podemos também começar a sermos mais misericordiosos. Por quê? Uma vez Deus falou comigo, em relação à vida do meu esposo, ele falou, os teus pecados estão aonde? Eu falei para ele, na cruz. Eu te perdoei? Perdoei. O que você teve que pagar do seu pecado? Eu falei, nada. Ele falou, e por que você acha que teu marido tem que pagar os pecados dele? Os pecados dele estão aonde você pôs o teu. Exatamente no lugar onde você pôs os teus pecados, os pecados do teu marido também estão. Então, eu quero te alertar hoje.
Às vezes você está aí com uma raiz de amargura, você está com o teu coração obstinado, não vou perdoar, não quero perdoar, o que fez é imperdoável. Eu quero te dizer que existe alguém que já pagou o teu pecado. Então, às vezes nós achamos assim, Senhor, é injusto, porque ninguém vai pagar pelo pecado dele, das aflições que ele fez para mim, ninguém vai pagar. Deus vai falar, tem alguém que já pagou. Lance os pecados do teu esposo ou daquele que nós aqui estamos com o coração cheio de mágoa, de ferida e com a mão no pescoço, paga-me o que me deves, paga-me o que me deves. Nós temos que abrir a mão em nome de Jesus e colocar o pecado em Cristo Jesus e liberar a pessoa. Liberar a pessoa é fácil? Não é fácil. É extremamente difícil, mas o Senhor está falando, perdoa com o meu perdão. E coloca a minha vida na tua vida e eu vou estabelecer o perdão perfeito, o perdão que vai lá na tua memória. Entenda que é como nós estamos falando aqui, nós podemos entrar por um caminho de perdoar, só que precisamos gastar tempo com as memórias de ferida que aquela pessoa gastou ali, dia após dia, nos massacrando, nos machucando. Então, é um caminho, é um processo. Então, não pense assim, eu não perdoei porque eu estou sentindo isso. Não, você perdoou, porque perdão é decisão. Só que a cura da tua memória, da tua imaginação e daqueles tipos de procedimento que vai levantando gatilhos dentro da gente. Porque você vai olhando, você fala, nossa, a pessoa está vindo dessa maneira, ela vai me ferir. E isso, sim, e isso traz um desafio para a gente. Porque ali, perceba, um espírito de adivinhação se estabelece na sua vida. Sabe por quê? Porque a pessoa vem vindo e o adversário, sabendo que você tem medo daquela pessoa, ou tem raiz de amargura, ou tem qualquer coisa, ele já vai lançando. Ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai fazer tal coisa. E aí você já fica adivinhando o que a pessoa vai fazer. Às vezes a pessoa está de boa, não está pensando em nada, de machucar, de ferir, de fazer nada. Mas aquela adivinhação vem e nós nos protegemos, nos encolhemos, nos escondemos e não conseguimos agir de maneira livre. Sim, tem a raiva. E você vai se escondendo atrás desses pecados. Então, entenda bem, perdão é pontual. Cura daquilo que foi feito é processual. Não se equivoque. Amém? Não se equivoque, em nome de Jesus. Eu fiquei muito equivocada nisso. Eu aceitava, então não perdoei, eu isso, eu aquilo, e ficava me flagelando com aquela manifestação. Não, eu preciso entender. 30 e poucos anos de ferida. É diferente, amado. É difícil. Então, o Senhor está liberado a vida do meu esposo, mas eu agora preciso de cura na minha alma. A minha imaginação foi contaminada. A minha maneira de ver as coisas, ela começou a andar no gatilho, no automático. Quebra. Por isso Deus fala de restituição. Você, meu esposo, ele não tem mais culpa, porque Deus o livrou da culpa, mas ele tem algo chamado responsabilidade. É por isso que lá em Números capítulo 5, você vai ver Deus falando, a expiação é uma coisa, a culpa é outra. Pela culpa, traga a tua oferta de resgate. O que ele está falando? Ele está te responsabilizando através daquilo que você fez para aquela pessoa. Então, uma mulher que caiu em adultério, como foi o meu caso, lá no passado, quando começamos no nosso relacionamento. Aí o que aconteceu? Eu caí em adultério. E eu, depois de um tempo, eu confessei para o meu esposo o que isso gerou no coração dele. Então, eu tinha que ter procedimentos que trouxessem segurança de que eu não ia fazer de novo. Isso é uma forma de restituição. Isso é uma forma de eu estar perdoada diante de Deus, sim, mas responsável pelas minhas atitudes. Isso se chama restituição. Então, hoje, o meu esposo tem responsabilidade para comigo. Porque ele sabe, se ele falar de qualquer maneira comigo, pode levantar um gatilho. Eu estou em processo de cura. Não estou totalmente curada. Estou livre, porque perdoei. Então, o algoz, o adversário, não está mais em cima de mim. Porque não quero mais que ele pague aquilo que ele me devia, porque Cristo já pagou. Você entende? Cristo já pagou os pecados do seu marido, como já pagou os meus próprios pecados e os teus próprios pecados. Não podemos ter balança enganosa. Porque isso é balança enganosa. Para nós tem a cruz e o sangue de Cristo. Para aquela pessoa, não, ele tem que pagar. Não, querido. Não, querido. Coloque aquela vida na presença do Senhor. Fala, Senhor, eu vou liberar. Não o conheço mais segundo a carne. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Mas eu conheço segundo a nova natureza que tu deste para ele. Mas ele nem convertido é. Então, aplique a eternidade da cruz do Calvário naquela vida. Senhor, ele não é crente ainda, mas ele o será.
E o Senhor vai estabelecer, eu não vou conhecer mais segundo a carne. Tire a expectativa de que Adão vai se manifestar a qualquer momento. Repreenda esse espírito de adivinhação, que é como um gatilho nas nossas vidas, nos atrapalhando de viver o novo de Deus. Amém? E aí, como eu estava falando, esse processo é um processo que você precisa encarar de frente. Não se autoflagelar, mas trazer para o seu esposo: marido, você me traiu, você está perdoado. Agora existe uma oferta chamada oferta de resgate. Às vezes essa oferta de resgate é feita até financeiramente. Para quê? Para arrancarmos as moedas que demos a Satanás. Mas entenda que há um comportamental teu envolvido na construção daquilo que você mesmo destruiu. Há uma construção daquilo que nós mesmos destruímos. Eu tive que ter uma vida reta diante de Deus para que meu esposo começasse a confiar em mim. E ele também tem que ter uma vida reta agora diante de Deus para que eu possa começar a confiar nele. Então, ele tem que vigiar, sim, amado. Ele não está livre das consequências daquilo que ele plantou em mim. Ele está livre no Senhor, está perdoado, a ficha está limpa. Mas há procedimento de cura. Que você, marido, se você traiu a sua esposa, de você, esposa, que traiu o seu marido, às vezes nós que roubamos dentro de uma empresa, nós que damos a palavra e vivemos de maneira pérfida, e aí aquela pessoa... Deixa eu ligar aqui, a bateria está acabando. E aí aquela pessoa que confiava tanto na gente, aquele patrão, se ele mandar a gente embora e depois for difícil de nós encontrarmos um próximo serviço, nós precisamos entender que nós somos responsáveis por aquilo. Porque às vezes atendemos pessoas que querem que seja assim o processo de restituição na vida dela. Nós cremos sim, amados, fomos perdoados, fomos redimidos, a ficha está limpa, mas agora temos ali um pouco da colheita. Se nós nos humilharmos, talvez a espiga que vamos colher das consequências do nosso pecado seja uma espiga pouco granada, né? Poucos grãos, mas às vezes dá colheita de muitas espigas com toda coberta de grãos. Então precisamos entender as nossas medidas de arrependimento, tanto na profundidade quanto na quantidade, elas precisam exceder aquilo que o nosso pecado plantou. Amém? Para encerrar, eu quero falar só essa parte aqui, ó, a respeito aqui no finalzinho. Ó, Deus vai falando das manifestações dele a nosso favor, e ele vai falando, olha, se o teu próximo tomar o penhor da veste, lhe restituirá antes do pôr do sol. Aqui começa a entrar a medida da misericórdia do Senhor. Então, Deus está falando a respeito de comportamentos misericordiosos, comportamentos espirituais, e que precisamos sugar dessas palavras, dessas leis, que parecem tão áridas, tão secas, mas ela está cheia de princípios espirituais, para que nós o saibamos e sejamos livres, e para que nós também, depois, possamos ajudar as pessoas a saírem desses lugares de cativeiro. Porque Satanás, ele entra na presença de Deus falando, está escrito, eles mataram as viúvas, eles afligiram os órfãos, então eu vou fazer isso com a família deles. Se não tiver alguém falando, tira essa sentença de sobre nós, Senhor, essa sentença vai nos perseguir. Veja, aqui depois, contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Tem gente que acha, amado, falar do Lula, falar disso, falar daquilo, de um monte de coisa do que está acontecendo, fazendo gracinha, chacota, com homens que estão em governo, acham que isso vai ajudar em alguma coisa no reino de Deus. Não vai ajudar em nada. Vai trazer só problema para você e para mim. Porque nós precisamos discernir. Há coisas que nós não devemos brincar. Paulo falou, não falarás mal da autoridade do teu povo. Então, nós precisamos entender do que é que estamos falando. Precisamos entender que o Senhor fala, olha, levantai as tuas mãos sem ira, sem mácula, e faça orações para todos os homens, principalmente aqueles que estão revestidos de autoridade. E ao invés de fazermos isso, ficamos com sacota. Ao invés de fazermos isso, ficamos zoando. Ao invés de fazermos isso, trazemos escárnio e desprezo. O Senhor fala, mas essa é a igreja que eu liberei para que orasse por todos os homens? Esta é a igreja que está fazendo com que o meu caráter seja manifestado na terra? Então, amados, que tenhamos prudência e misericórdia. E nós mesmos, em primeiro lugar. Aí depois aqui, a última, ele fala a respeito da primogenitura, daquilo que o próprio Deus quer resgatar. E no 31, ser-me-eis homens consagrados. Portanto, não comereis carne dilacerada no campo. Deitá-las eis aos cães. Vamos puxar para o espiritual profético. Quem são aqueles que estão sendo dilacerados? Mortos pelas feras. São justamente irmãos
autoridades espirituais, pastores, e demônios vieram e dilaceraram a carne deles. E nós vamos lá, ó, e como chacais, abutres, vamos comer na carne deles. Ai, porque fizeram. Ai, porque caíram. Ai, porque adulteraram. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. E apontamos o nosso dedão assim, ó. E aí, nós vamos debaixo de um problema de maldição e não sabemos que estamos justamente enquadrados por esse princípio da palavra de Deus. Então, que tenhamos cuidado. Tenhamos muito cuidado. Não gastemos a nossa língua, amados, para divulgar, propagar aquilo que acontece com irmãos, sem nenhuma intenção de ter um cuidado em oração, em pedirmos misericórdia para Deus. Estamos falando porque queremos propagar aquilo que o adversário tem. Não há honra para o reino nisso. Não há evolução do reino nisso. Não há manifestação da misericórdia e do poder de Deus nisso. Então, precisamos aprender a ser misericordioso, porque o Senhor fala na palavra, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Pensa que está em pé. Ele não está falando você que está em pé, ele está falando você que pensa que está em pé, cuide para que não caia. E você que vai corrigir, Gálatas fala isso, tenha espírito de mansidão para não ser pego numa coisa tão terrível que é o orgulho. Você pode cair no mesmo pecado dele. Então, quem é que te mantém em pé? O Senhor fala, e quem é que te sustenta? Quem é que te mantém em pé? Não sou eu? Do que você está com tanta jactância? Então, precisamos ter muito cuidado. Humildade, humilhação, isso nos guardará do mal. Então, isso é o que o Senhor passou nesse capítulo 22 aí, de Êxodo, e bora, que eu já falei bastante. Glória a Deus, aleluia. Nesse campo aí da restituição, de acertar essas coisas, Deus ele deixa essas orientações porque ele sabe que isso vai abrir brecha. Nós temos o mau hábito, né, de, às vezes, coisas que não têm mais consequência nessa terra, nós temos a tendência de não acertar. Então, por exemplo, uma dívida nossa do passado. Ah, pastor, não está mais influenciando em nada na minha vida aquilo lá. Meu nome não está no Serasa, não está no SPC, eu estou com conta em banco de novo, eu tenho crédito, eu tenho a minha empresa, ou eu tenho meu... Minha vida está normal. Está normal para os procedimentos dessa terra. Mas essa dívida está em aberto. Se você pode saldá-la, salde-a. Porque, na verdade, no mundo espiritual, essa dívida está te travando em alguma coisa. Sim. Ah, mas tá tudo bem a minha vida, mas alguma coisa dá para ser melhor. Então, se você tem possibilidade, algo que você emprestou de alguém e não devolveu, algo que você pegou, quebrou e você devolveu mais ou menos, algo que você deve para alguma instituição, para alguma empresa, se você tiver condições de fazer isso, faça. Às vezes a empresa nem sabe. Teve coisa que a gente fez no ano passado que a pessoa nem sabe. Eu peguei, entrei na negócio da empresa, pedi a chave Pix, que eu precisava mandar um valor, me mandaram e eu mandei um dinheiro para lá, porque eu tinha ficado devendo há 30 anos atrás para aquela empresa. E eu mandei um dinheiro. E acabou. Então, o mundo espiritual ele vai ter que entender aquilo que eu fiz. Ah, se for ver o valor mesmo, talvez o que eu mandei seja 5% do que seria a dívida. Mas não é agora valor, agora é uma atitude que você vai ter para se desprender do valor que você tem para falar, eu quero saldar isso aqui. Porque nós ficamos presos, porque nós falamos assim, agora, né? Se eu mandar tanto para lá, eu posso comprar uma roupa, eu posso comprar, trocar de carro, eu posso fazer isso, fazer aquilo. Porque para que eu vou pagar um negócio? Para que eu vou gastar um dinheiro numa coisa que está quieta? No mundo espiritual não está quieta, está em atividade. Então, olha ao Senhor aí, se o Senhor trouxer alguma coisa no teu coração, vá acertando a tua vida, faça uma proposta, parcele, mas pague, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o livro. Hoje da página 87 até a 98. Amém? Nós vamos começar aqui com orações para abrir as portas. Aleluia. Isso aqui parece aqueles temas assim daquelas campanhas, né? Venha para o culto, orações para abrir as portas. Ô, glória! Aí dá aquele monte de gente. Resultado. O bezerro de ouro, quero resultado. Misericórdia de Oh, Deus. Jesus, nos guarda. Não, aí depois, dentro desse público, né, que sou eu também, aí a gente começa a chegar com coisas para você se arrepender, para você acertar. Fala, não, já fui no culto lá, oração para abrir a porta já está aberta. E essa porta nunca abre.
porque a gente não se arrepende, a gente não se posiciona, a gente não faz nenhuma uma limpeza de práticas espirituais que tivemos e ficamos naquela ilusão daquele oba-oba, daquele movimento, né, da igreja, que um pulou, outro sapateou, trouxe palavra. Tudo isso é bênção, eu creio, amém, para quem gosta, eu não é minha praia, mas para quem gosta, para quem faz, de boa. Só que eu sempre observei isso, falei, gente, esse povo pula, sapateia, vê anjo, vê o céu aberto, o céu fechado, o inferno aberto, o inferno fechado, e a vida do cara não muda nada. Isso me intrigava de uma forma, e hoje então eu entendo. Por que que não muda nada? Porque a pessoa ela se envolve naquilo e ela acha que essa entrada que ela tem no reino espiritual, ou essa visitação que ela recebe das manifestações do Espírito Santo, já são suficientes para fazer as coisas. E Deus está querendo visitá-la ou fazendo com que ela veja o mundo espiritual para que ela se posicione e acerte a sua vida. E a pessoa pensa que ela vai levar a vida do mesmo jeito, dentro dos mesmos ambientes, assistindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas práticas, e agora orações para abrir as portas. Não vai rolar. Então vamos acertar nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, repete comigo. Com Jesus, Possuirei a porta do inimigo. a porta do inimigo. Estabelece as portas do louvor em minha vida. Estabelece as portas do louvor em minha vida. Usarei o ariete para derrubar as portas do inferno. Usarei o ariete para derrubar as portas do inferno. Nem imagino que é isso, sabe? Arma de guerra. Arma de guerra. Eu acho que tem acento? Tem. Ariete, tá bom. Ariete, então, armas de guerra. Arma de guerra. As portas do inferno não prevalecerão contra mim. As portas do inferno não prevalecerão contra mim. Abre as portas de minha vida. Abre as portas da minha vida. E de minha cidade. E da minha cidade. Para o Rei da Glória. Da glória. Abre para mim as portas da justiça. Abre para mim as portas da justiça. Para que eu possa entrar. Para que eu possa entrar. Reforça as barras de minhas portas. Reforça as barras de minhas portas. Quebra as portas de bronze. Quebra as portas de bronze. Despedaça os ferrolhos de E ferro. despedaça os ferrolhos de ferro. Abre diante de mim portas. Abre diante de mim portas. Para que eu vá e receba o tesouro das trevas. Para que eu vá e receba os tesouros das E as trevas. riquezas escondidas nos lugares secretos. E as riquezas escondidas nos lugares secretos. Repreendo todo o inimigo nas portas. Repreendo todo inimigo nas portas. Que as portas da minha vida e da minha cidade. Que as portas da minha vida e da minha cidade. Sejam restauradas pelo Espírito Santo. Sejam restauradas pelo Espírito Santo. Restaura as portas dos vales. Restaura as portas dos vales. Restaura a porta do tanque. Restaura as portas do tanque. Que representa a corrente do Espírito Santo. Que representa a corrente do Espírito Santo. Restaura a porta da ovelha. Restaura a porta da ovelha. Restaura a porta do peixe. A porta do peixe restaura. Restaura a porta. Restaura a porta velha. Velha. Que representa os movimentos passados. Que representa os movimentos passados. Restaura a porta do monturo. Restaura a porta do monturo. Que representa livramento. Que representa livramento. Restaura a porta da água. Restaura a porta da água. Que representa a pregação e os ensinamentos. Que representa a pregação e os ensinamentos. Restaura a porta oriental. Restaura a porta oriental. Que representa a glória. Que representa a glória. Que as águas fluam através da grande porta. Que as águas fluam através da grande porta de minha vida. De minha vida. Passem por meus tornozelos. Passem por meus tornozelos. Quadris e pescoço. Quadris e pescoço. Faz minhas portas de carbúnculo. Faz as minhas portas de carbúnculo. Minhas portas se abrirão continuamente para receber bênçãos. As minhas portas se abrirão continuamente para receber bênçãos. Ordeno que as portas do norte. Ordeno que as portas do norte. Do sul, do leste e do oeste. Do sul, do leste e do oeste. De minha cidade. De minha cidade. Se abram para o Rei da Glória. Para o Rei da Glória. Repreendo todos os inimigos. Repreendo todos os inimigos. Ficarem nas portas. Ficarem nas portas. E tentarem impedir. A salvação de quem entra. A salvação de quem entra. Oro para que os guardiões de minha cidade. Oro para que os guardiões de minha cidade. Se levantem. E tomem. O que lhes pertence por direito. Os que lhe pertencem por direito. Aleluia. Fecha as portas de minha vida. Fecha as portas de minha vida. E de minha cidade para as impurezas. E de minha cidade para as impurezas. Bruxarias. Drogas. Perversões. E impiedade. Em nome de Jesus. Em nome
de Jesus. Oro para que os portões da cidade de minha nação Oro para que os portões da cidade de minha nação se tornem portões de justiça se tornem portões de e justiça não de iniquidade. e não de iniquidade. Senhor, levanta igrejas que sejam portões do céu. Levante igrejas que sejam portões do céu, Senhor. Senhor, Senhor, edifique igreja com portões apostólicos, edifique igreja com portões apostólicos, que dela saiam providência que delas saiam providência e revelação e redenção. para a minha região. Região, aleluia. Agora, orações contra os ídolos. Amém. Destrua os ídolos de minha nação e queime-os com fogo. Destrua, Senhor, os ídolos da minha nação e queime-os com fogo. Senhor, derrube os ídolos de nossa terra. Senhor, derrube os ídolos de nossa terra. Expulse de nossa terra os adivinhadores, Expulsa de nossa terra os adivinhadores, os feiticeiros os feiticeiros e os ídolos. e os ídolos. Confunda os ídolos e quebre as imagens em pedaços. Confunda os ídolos e quebre as imagens em pedaços. Que o homem jogue longe os ídolos Que o homem jogue longe os ídolos e volte para ti, ó e se Senhor. volte para ti, ó Senhor. Renuncie toda idolatria em minha linhagem. Renuncie toda idolatria em minha linhagem Quebro todas as maldições de idolatria e quebro todas as maldições de idolatria em nome de Jesus. em nome de Jesus. Senhor, leva os nomes dos ídolos para fora desta terra. Senhor, leve os nomes dos ídolos para fora dessa terra. Guardarei-me dos ídolos. Guardarei-me dos ídolos. Elimina os ídolos não só de nossa nação, Elimine, por favor, Senhor, os ídolos não só de nossa nação, como das demais. como das demais. Senhor, expõe todos os ídolos à falsa vaidade. Senhor, expõe todos os ídolos à falsa vaidade. Renuncie toda cobiça. Renuncie toda cobiça. Não servirei a Mamon. Não servirei a Mamon, Que Babilônia, nem Babilônia. que Babilônia, Que Babilônia, a mãe das a prostituições mãe das prostituições e abominações e abominações da terra, caiam em nome de Jesus. em nome de Jesus. Senhor, Senhor, retira a poluição dos ídolos da minha terra. retira a poluição dos ídolos da minha terra. Asperja a água pura em mim. Asperja a água pura em mim. Me purifique de toda a Me imundície purifique de toda imundície. e me purifica de todos os ídolos. E me purifica de todos os ídolos. Não permitas que eu vá para longe Não permitas que eu vá para longe, atrás de ídolos. atrás de ídolos. Remova Remova todo falso ídolo, todo falso ídolo, incluindo humanos, incluindo os humanos de minha vida. de minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não colocarei outros deuses diante de ti, Não colocarei outros deuses diante de ti, Senhor. Senhor. Vamos orar essa Aleluia. parte dos ídolos humanos. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Pai, que dentro da igreja é muito fácil nós removermos as imagens que estão visíveis. Tiramos, jogamos fora. Isto nós fazemos com certa facilidade. Depois nós passamos por alguns processos e essas manifestações também são tiradas de dentro de nós. Mas os ídolos humanos, porque nós fazemos, ó Pai, muitas alianças, amizades inescrupulosas, entregamos as nossas vontades a outras pessoas, entregamos os nossos procedimentos a outras pessoas, achamos que essa pessoa vai poder nos representar em todos os lugares, em todo o tempo, porque realmente a idolatramos num ponto que nós ficamos descansados, como se fossem nossos deuses. Pai, em nome de Jesus, nos tira dessas alianças inescrupulosas, nos tira desses ambientes aonde nós entregamos o nosso destino na mão de pessoas que são falíveis, por melhor que elas sejam, a intenção, o caráter, elas são falíveis e nós não podemos fazer de nada, Pai amado, da nossa vida a entrega a homens. Nós não podemos confiar que eles seguirão a nossa vida ou estarão nos suprindo daquilo que nós necessitarmos. Nós estaremos presos. Nos tira dessas prisões, nos tira desses vínculos com os homens, desses ambientes de idolatria, Pai. Que o Senhor nos perdoe. Que seja limpo o nosso coração. Que verdadeiramente, ó Pai amado, essas muralhas infernais que se levantaram através desse nível de entrega e confiança exacerbada em homens, caia por terra em nome de Jesus. E que verdadeiramente, ó Pai amado, nós possamos confiar somente em Ti e fazer do Senhor, ó Pai, o nosso braço forte, o nosso único nome que nos represente. Em nome de Jesus, nos ajuda e nos tira de toda manifestação de idolatria humana. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, meu Deus. Orações que destroem a opressão. Oração. Repreendo e expulso Repreendo e expulso qualquer espírito que tente me oprimir. qualquer espírito que tente me oprimir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, tu vieste para fazer o bem.
Jesus, tu vieste para fazer o bem curar todos e aqueles curar todos que aqueles são oprimidos que pelo demônio. são oprimidos pelo demônio. Tiro todo o poder dos espíritos que queiram me oprimir. Eu tiro todo o poder dos espíritos que queiram me oprimir. Repreendo e expulso todo espírito de miséria que queira me oprimir. Repreendo e expulso todo espírito de miséria que queira me oprimir. Repreendo todo espírito de loucura e confusão que tente oprimir minha mente, em nome de Jesus. Repreendo todo espírito de confusão que queira... Repreendo todo espírito de loucura Repreendo todo espírito de loucura e confusão e confusão que tente oprimir minha que mente, tente oprimir a minha mente, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Ó Senhor, Ó Senhor, vem em meu auxílio na luta venha em meu auxílio na luta contra meus opressores. contra os meus opressores. Senhor, Senhor, tu és o meu refúgio contra o opressor. tu és o meu refúgio contra o opressor. Livra-me do ímpio que queira me oprimir Livra-me do ímpio que queira me oprimir e dos inimigos mortais que estão à minha volta. e dos inimigos mortais que estão à minha volta. Livra-me dos opressores que buscam minha alma. Livra-me dos opressores que buscam a minha alma. Destrua por completo o opressor. Destrua, por favor, por completo o opressor. Repreendo e expulso todo espírito de aflição, Repreendo e expulso todo espírito de aflição, mágoa mágoa e qualquer um que queira me trazer para baixo, e qualquer um que queira me trazer para baixo. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que eu não fique com meus opressores. Que eu não fique com os meus opressores. Livra-me da opressão dos homens. Livra-me das opressões dos homens. Tenho poder sobre meu opressor. Tenho poder sobre o meu opressor. Os opressores sejam destruídos longe de nossa terra. Que os opressores sejam destruídos longe de nossa terra. Repreendo a voz do opressor em nome de Jesus. A voz do opressor em nome de Jesus. Estou firmado na justiça Estou firmado na justiça. e longe da opressão. E longe da opressão. Puna aqueles que tentarem me oprimir. Puna aqueles que tentarem me oprimir. O inimigo não terá minha herança O inimigo não terá a minha herança. de forma alguma. De forma alguma. Julga os meus opressores. Julga os meus opressores. Agora quebrando o poder da esquizofrenia e da dúvida. Amém. Amarro e repreendo todo espírito que tente distorcer, Amarro e repreendo todo espírito que tente distorcer, causar distúrbio causar distúrbio ou desintegrar o desenvolvimento ou desintegrar os desenvolvimentos de minha de personalidade, minha personalidade. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebro toda a maldição de esquizofrenia Quebro toda a maldição de esquizofrenia e de dúvida, e de dúvida. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e repreendo Amarro e repreendo o espírito duvidoso, o espírito duvidoso. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e tenho autoridade Tem autoridade sobre os homens fortes da rejeição sobre os homens fortes da e rejeição da rebelião, e da rebelião e os separo, e o separo. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso o espírito de rejeição, Expulso o espírito de rejeição, medo da rejeição medo da rejeição ou autopiedade, ou autopiedade. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso todo espírito de luxúria, E expulso todo espírito de luxúria, fantasia, fantasia, adultério adultério e perversão, e perversão. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso Amarro e expulso espírito de insegurança espírito de e insegurança, inferioridade, inferioridade. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso Amarro e expulso espírito de autoacusação, espírito de autoacusação confissão compulsiva, e confissão em compulsiva. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso todo espírito de medo, Amarro e expulso todo espírito de medo, do julgamento, do julgamento, autopiedade, autopiedade, falsa compaixão, falsa compaixão falsa e responsabilidade, falsa em responsabilidade. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso todo espírito de depressão, Amarro e expulso todo espírito de depressão, desânimo, desânimo, desespero, desespero, desencorajamento, desencorajamento, falta de esperança, falta de em esperança. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso o espírito de culpa, Amarro e expulso espíritos de culpa, condenação, indignidade e vergonha, condenação, indignidade e vergonha. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso todo espírito de perfeição, Amarro e expulso todo espírito de perfeição, orgulho, orgulho, vaidade, vaidade, ego, ego, intolerância, intolerância, frustração e impaciência, frustração e impaciência. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar as nossas vidas diante de Ti, porque facilmente nós caímos nessas armadilhas, naquilo que nós somos, que nós sabemos que nós fazemos bem. E isso nos leva muitas vezes para um ambiente de intolerância,
de desprezo, de julgamento, porque se eu faço, porque o fulano ou a fulana não faz? Sim. Por que fazer dessa forma? Porque isso foi dado para nós, não para os outros. E nós temos, ó Pai amado, o péssimo costume de medir as coisas, de entrar em ambientes de comparação e acabamos julgando, acusando, massacrando e tendo como incompetentes ou irresponsáveis aqueles que estão ao nosso redor porque não fazem aquilo que a gente faz. Sim. Pai, nos tira desse lugar de orgulho, nos tira desse lugar de soberba, de arrogância, de prepotência, de manifestações aonde e parece que nós somos alguma coisa muito melhor, Pai. Se o Senhor não nos visitar, se o Senhor não nos der isso, não seremos nada. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a reconhecer que é o Senhor que dá todas as coisas, que toda boa dádiva vem de Ti, que é o Senhor que opera, Pai amado, nas nossas vidas. E se temos essa porção dada por Ti que outro não tem, ou nós auxiliamos ou nos calamos. Sim, Façamos a nossa parte, Pai, em nome de Jesus, sem desprezo, sem condenação, sem acusação, sem julgamento, porque nós teremos problemas com isso. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, essa é um desafio muito grande que a gente tem. Porque naquilo que o Senhor nos dá, naquilo que nós fluímos, em qualquer área, é muito complicado, porque nós nos achamos tão bons naquilo, e você fala assim, mas como que não consegue cortar 8 frangos em 1 minuto? É um absurdo. Só que você não foi chamada para cortar 8 frangos em 1 minuto, eu cortava. E quando eu me achei muito bom, apareceu um funcionário que eu contratei, e eu falei, quantos frangos você corta em 1 minuto? Porque ele veio de um lugar que era especializado nisso. Eu falei, ele vai falar 5 ou 6, porque era a média dos bons. E eu ia falar para ele assim, eu corto 8. Ele falou assim, eu não sei, marca aí. E o cara começou a cortar frango, e ele cortou 12 frangos em 1 minuto. Ele cortou 50% a mais do que o bonzão cortava. Então entenda que se você é bom ou boa em alguma coisa, primeiro que tem gente melhor que você. E segundo, que você não é melhor que ninguém porque você flui nisso. Simplesmente é um dom que Deus te deu. E nós temos que tomar muito cuidado para não entrar na área de desprezo, para não entrar num ambiente onde nós vamos estar julgando, acusando, porque cairemos em lugares terríveis. Amém? Amarro e expulso Amarre e expulso todo espírito de injustiça, todo espírito de injustiça, afastamento, afastamento, raiva, raiva, irrealidade, irrealidade, fantasia, fantasia, do delírio e da imaginação do fértil. delírio e da imaginação Em fértil. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso Amarro e expulso todo espírito de egocentrismo, todo espírito de egocentrismo, timidez, solidão e sensibilidade. solidão e sensibilidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso todo espírito de ansiedade, todo espírito de ansiedade, nervosismo, tensão e medo. tensão e medo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso o espírito de vontade própria, Expulso os espíritos de vontade própria, egoísmo e teimosia. egoísmo e teimosia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso o espírito de acusação. Os espíritos de acusação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso todo espírito de desilusão. Amarro e expulso todo espírito de desilusão, Decepção. decepção E sedução. e sedução. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso todo espírito de julgamento e orgulho. Todo espírito de julgamento e orgulho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso todo espírito de controle. Amarro e expulso todo espírito de controle. Possessão. E possessão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso espírito de ódio. Amarro e expulso todo espírito de ódio, ressentimento, violência, assassinato, falta de perdão, ira e retaliação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro e expulso espírito de paranoia, de desconfiança, perseguição, confrontamento e medo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma oração agora dessas amizades inescrupulosas que nós tivemos e também dessas manifestações de idolatria a humanos e também por parceiros que nós tivemos, e que você percebe que mudou o teu comportamento. Sim. Entrou coisas que nós listamos aqui, assim, eu não era dessa forma, mas de repente me vi desse jeito. Então você pode ter adquirido isso por idolatria, porque torna semelhante a eles todos aqueles que o adoram,
Sim. Então, você, na verdade, você está se tornando igual àquela pessoa que você está adorando. Sim. Você pode ter contraído isso em relacionamentos sexuais, por transferência, e você também pode ter contraído isso no ambiente de uma amizade inescrupulosa, onde você passa do limite e aquele tipo de personalidade, aquele tipo de caráter, aquele tipo de procedimento da outra pessoa começa, então, a reger a tua vida também. Amém? Amém. Então, eu quero orar por isso. Depois a pastora vai fazer uma oração também a respeito de esquizofrenia. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar as nossas vidas diante de Ti. Sim. E tudo que nós adquirimos, ó Pai, dessa lista toda que nós estamos aqui nos desligando, por idolatrarmos as pessoas, por relacionamentos sexuais, ó Pai amado, fora do casamento, ou mesmo dentro do casamento, mas que adquirimos alguma coisa, de comportamentos que não eram nossos, em nome de Jesus, Pai. E também por envolvimentos em amizades inescrupulosas, aquilo que nós nos tornamos iguais, porque nós adoramos a pessoas que nós realmente fizemos das pessoas ídolos e começamos a adquirir isso por essas portas de entrada. Em nome de Jesus, nos perdoa pela idolatria, nos perdoa pelos relacionamentos, ó Pai amado, que nós contraímos isso, nos desligamos desses ambientes e devolvemos o que é dessa pessoa e pegamos de volta o que é nosso, em nome de Jesus. E também essa amizade, que demos direito das pessoas interferirem tanto na nossa vida, Sim, que nos tornamos também como elas em algumas coisas, através dessas amizades inescrupulosas. Pai, nós nos desligamos também desse ambiente e que voltemos à normalidade, voltemos a ser quem nós somos, em nome de Jesus. Livre de toda a manifestação de outras pessoas. Sim. Não somos outras pessoas, somos nós mesmos somente. Sim. E queremos fluir só naquilo que nós somos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pegar, ó Rei da Glória, todo esse ambiente de esquizofrenia e queremos que haja uma limpeza nesse ambiente, Pai. Não apenas da pessoa que manifesta a esquizofrenia, mas também do ambiente gerado, criado. A codependência, Senhor, é como se alguém tivesse drogado e tornasse as pessoas codependentes, Pai querido, da patologia, do vício dela. Mas em nome de Jesus, nós te pedimos que toda a regência de marionetes ao redor, que não sabem o que fazer, que ficam confusas, porquanto a instabilidade de personalidade na esquizofrenia, Pai. Em nome de Jesus, esses ambientes, comece a ser desfeito, que haja um soprar do teu Espírito Santo, Senhor, e desfaça essa regência, esse ambiente, essa atmosfera, esse portal maligno de trevas, e cada um se posicione no seu lugar. E eu digo agora, pessoas que estão debaixo desse espírito de esquizofrenia, desse ânimo dobre, onde não é nem essa pessoa da direita, nem essa pessoa da esquerda, em nome de Jesus, pessoa verdadeira, venha à luz, em nome de Jesus, e seja desconectada, desses fios malignos, em nome de Jesus, e seja você agora única na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Orações e decretos que quebram o poder das trevas. Afasta Amém. os assírios de minha terra. Afasta os assírios de minha terra. Quebra em pedaços os portões de bronze. Quebra em pedaços os portões de bronze. Despedaça as trancas de ferro. E despedaça as trancas de ferro. Quebro cada jugo de meu pescoço. Quebro cada jugo do meu pescoço. E arrebento os grilhões em nome de Jesus. E arrebento os grilhões em nome de Jesus. Quebra-os com uma vara de ferro. Quebra-os com uma vara de ferro. E despedaça-os com o vaso de um oleiro. E despedaça-os com um vaso de oleiro. Quebra o braço do ímpio. Quebra o braço do ímpio. Quebra os dentes deles. Quebra os dentes deles. Ó Senhor. Ó Senhor. Quebra os dentes dos filhos dos leões. Quebra o dente dos filhos dos leões. Despedaça o opressor. Despedaça o opressor. Quebra os braços do ímpio. Quebra os braços do ímpio. Quebra os chifres do ímpio. Quebra os chifres do ímpio. Quebra o reino das trevas. Quebra o reino das trevas. Quebra as fundações do ímpio. Quebra as fundações do ímpio. Quebra os reinos da Babilônia. Quebra os reinos da Babilônia. Quebra os arcos do ímpio. Quebra os arcos do ímpio. Despedaça o cavalo e o cavaleiro. Despedaça o cavalo e o cavaleiro. Despedaça o carro e o cavaleiro. Despedaça o carro e o cavaleiro. Despedaça os capitães e os magistrados. Despedaça os capitães e magistrados. Que tua palavra em minha boca. Que a tua palavra em minha boca. Seja como um martelo que despedaça as rochas. Seja como um martelo que despedaça as rochas. Derruba cada muro levantado pelo inimigo. Derruba cada muro levantado pelo inimigo. Contra a minha vida.
contra a minha em vida, nome de Jesus. em nome de Jesus. Derrubo todo altar levantado pelo inimigo Derrubo cada altar levantado pelo inimigo contra a minha vida, contra a minha em vida, nome de em Jesus. nome de Jesus. Quebra com teu poder Quebra com teu poder os ídolos os ídolos e imagens de nossa e terra, as imagens de nossa terra. ó Senhor. Ó Senhor, Quebro e anulo quebro e anulo toda aliança demoníaca toda aliança demoníaca feita por meus ancestrais, pelos meus ancestrais. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos ver se a gente consegue fazer um negocinho aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de o que você anuncia é o público que você atrai. Você está preparado? Quando a gente tinha comércio, então a gente fazia tinha algumas épocas, né? A gente fazia assim umas coisas bem baratas mesmo, porque a gente vive, nosso comércio era num público CD e nós precisávamos de coisas bem baratas. E a gente fazia, né, em determinadas épocas do mês coisas baratas, baratas mesmo. E beleza, isso, qual era a minha intenção? Logicamente, atrair clientes para comprar os produtos que eu estava vendendo. Mas junto com este público que vinha para comprar, aparece o quê? Os avarentos, os miseráveis, as pessoas que estão atrás daquela promoção e eles querem ainda mais vantagem, mais desconto, mais barato, porque eles estão presos em ambientes. Não é só uma pessoa que tem um recurso financeiro limitado e que ela vai então comprar alguma coisa, mas é alguém que está preso num ambiente, às vezes até ele tem um recurso financeiro, mas ele quer tirar uma vantagem daquilo. Então, eu comecei a me irritar com certos procedimentos, quando eu estava no caixa, quando eu estava no... as pessoas reclamando de algumas coisas. E aí, o senhor falou comigo, o que você anuncia é o público que você vai atrair. Então, o que que nós entendemos isso aqui? Não adianta nós anunciarmos aqui a parte de libertação se nós não queremos tratar com pessoas que estão com manifestações demoníacas, pessoas que estão com um monte de problema. Então, não anuncia isso. Então, pensa bem o que você vai se disponibilizar a fazer no reino espiritual, porque é esse público que você vai atrair. Ah, pastor, eu tenho medo de mexer com essas coisas. Então, não anuncia isso. Então não entra nesse ambiente, porque senão o público vai chegar e você não vai ter o que fazer, ou você vai ficar com medo, ou você vai começar a murmurar e reclamar. Mas foi você mesmo que anunciou. Foi você mesmo que colocou a plaquinha do que você funciona. Então você precisa ser coerente com o anúncio que você faz e saber que aquilo que você vai atrair, você precisa administrar da forma correta. Em Sim. nome de Jesus. Amém? Amém. Porque às vezes nós achamos assim, por que que vem esses avarentos? Porque eu mesmo chamei. Porque eu estou colocando coisas baratinhas. E aí vem no meio das coisas que são bênçãos, que são o cliente que vem para comprar, vem também aqueles que vêm para acabar tirando a nossa paz no ambiente espiritual que eles estão. Então, nós vamos ter que estar tratado, porque se vier a mistura também, nós vamos saber administrar essa mistura em nome de Jesus. Amém? E eu queria falar algo também a respeito de tem um comércio que montou na região nossa aqui. A pessoa montou um comércio com uma bandeira e com produtos que ela é para rico, classe milionário, mais rico, classe média já alta e acabou. Só que ela faz o quê? Esses dias eu estava lá no mercado próximo e ouvi os anúncios dessa pessoa, do comércio. Então ela está lá anunciando coisas lá, coxinha da asa, filé de peito, costela não sei o quê, cortes a partir de não sei quanto. Ela montou algo para rico e está anunciando produtos para pobre. E ela não terá nenhum nem outro. Porque a loja dela, o que ela montou, o segmento que ela tem ali, que é de carnes também, é para a pessoa que vai comprar um corte diferente, que vai comprar uma carne diferenciada, uma coisa, um Angus, um Wagyu, e um negócio aí que custa 200, 300, 400, R$ 500 o quilo. Então não adianta ela querer puxar um público com a coxinha da asa, porque aquele público pobre, talvez ele nem entre naquele lugar.
Se ele entrar, ele vai comprar a coxinha da asa e vai embora. Porque o resto ele vai olhar só de curiosidade, porque ele não tem dinheiro para comprar aquilo. Sim. Ele vai olhar um corte que custa R$ 300 o quilo e ele vai ficar lá com um saquinho de coxinha da asa dele, vai engolir a seco aquele desejo de comprar o de 300, que às vezes é um corte bonito e diferenciado, e ele vai embora. Sim. Então, esse comércio, ele caiu numa vala, porque ele não está tendo nem a pessoa abastada, que é o produto que ele tem, e ele não vai ter nem a pessoa que tem menos recursos, porque é muito chique o ambiente, é para outro público. A pessoa, às vezes, até não entra lá. Mesmo porque tem um mercado em frente que está vendendo os mesmos produtos que ele está anunciando por preço barato, às vezes até mais barato do que ele. Então, não vai adiantar. Então, falta uma visão para a pessoa entender quem eu preciso atrair aqui. E ela teria que trabalhar em cima disso. Então, você precisa saber exatamente o que você tem que fazer no teu comércio, na tua vida, no teu casamento, no teu ministério, na tua vida espiritual, na tua chamada, na tua conduta. Faça um procedimento de acordo com aquilo que você precisa trazer de recurso. Porque o custo operacional daquele lugar é muito alto. E se ela ficar o dia inteiro ali vendendo coxinha da asa, filé de peito e filé mignon suíno, que é um valor agregado muito baixo, ela não vai cobrir o custo operacional que ela tem de energia, de aluguel, porque é um lugar nobre, e tudo isso que acontece ali. Então, ela precisa de um ticket médio alto. E com o anúncio que ela faz, ela tem um ticket médio baixo. E isso não supre a necessidade dela. Então, qual o ticket médio que você precisa na tua vida espiritual? Você vai precisar gerar de acordo com isso. Não vá querer ficar orando 30 segundos por mês se o ticket médio que você precisa de resposta é alto. Então, você vai precisar orar mais. Você vai precisar gerar de acordo com a tua demanda. E aquele comerciante está perdido, porque ele não está conseguindo gerar de acordo com a demanda dele, de custo operacional básico. E ele, então, ele ficou enroscado em um ambiente, ele caiu numa vala. Então, o que eu quero falar hoje para nossas vidas, analise a tua demanda, vê o que você tem de proposta, vê como você quer funcionar e o que você precisa de recurso. E atraia o público certo. Atraia o recurso que você realmente será suprido e terá lucro. Porque ninguém abre uma porta de comércio para trocar figurinha. Sim. Ninguém fica 12 horas dentro de um comércio para falar assim, agora aqui eu ganhando um pouquinho, não tendo prejuízo. Não, não é para isso, não é essa a proposta. A pessoa abre uma porta para ganhar. E ela precisa ganhar. E você, então, tem a tua vida, você precisa lucrar com isso, inclusive na palavra. Nós precisamos lucrar na palavra, porque Deus espera, Deus tem uma expectativa. Eu morri e ressuscitei para que vocês lucrem com a palavra. Porque vocês estavam no prejuízo em Adão. Agora em Cristo vocês terão lucro em todas as áreas. Então, aplique com sabedoria aquilo que você precisa, faça o teu anúncio para atrair recursos que realmente façam com que você rompa aquilo que você está travado e travada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Agora a pastora vai fazer aí as leituras, as orações. Observe, amado, que ele não está falando de finanças, lucro financeiro, né? Evidentemente. Então, Deus está falando a respeito dos lucros que a palavra de Deus traz para nós. Amém? Em nome de Jesus. Financeiro. Inclusive financeiro. Não vamos tirar o financeiro, não é? Mas não vamos focar só no financeiro como se estivéssemos falando só disso. Amém? Em nome de Jesus. Aqui, a irmã Jéssica. E quando a pessoa inicia, não consegue continuar, desiste no meio ou no início. Aí precisa justamente, irmã Jéssica, fazer um rastreio. É a sua personalidade, por exemplo, que é sanguínea, que começa, né, entusiasmada, começa e para, começa e para, começa e para, ou se há alguma coisa geracional ou algum ataque das trevas, não é? Pode ter aí alguma coisa de aborto, não é? Que é algo que inicia e para. Então, isso aí precisa de um rastreio mesmo, perguntar ao Senhor. Senhor, de onde vem isso? Personalidade, então eu tenho que me expor à palavra de Deus para mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Agora, se é uma perseguição espiritual, aí temos que orar e repreender, não é? E depois começarmos a ser cheios da palavra de Deus, em nome de Jesus. E aqui tem uma pedido de oração para a irmã Vanessa. Que ora por ela, amor? Aqui, ó, Vanessa pediu oração no grupo Morra, pois está com crise de pânico e não consegue trabalhar. Amém? Irmã Vanessa, São Paulo. Vamos orar pela Vanessa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida da Vanessa, sim. E toda a opressão liberada do ambiente de trabalho, para que ela seja afastada daquele lugar que o Senhor a colocou ali. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos essa regência do inferno que tem afastado a minha irmã daquele ambiente.
Seja quebrado agora essa voz do inferno, em nome de Jesus. E que ela saia desse ambiente de pânico, de medo, e ela possa romper, em nome de Jesus, e fazer aquilo que ela tem que fazer, ó Pai, em Ti. Porque em nome de Jesus Cristo, aquela porta foi aberta pelo Senhor. E ela ficará lá até o tempo designado pelo Senhor. Nem o homem, nem Satanás, nem um demônio, nem uma manifestação de treva terá condição de tirá-la daquele ambiente, porque o Senhor a colocou ali e o Senhor dará graça para ela ir até o final. Assim eu a abençoo e decreto ela livre de toda manifestação agora e que ela possa trabalhar normalmente em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Amém. Glória a Deus. Imagine se porventura você gravou a oração, manda para ela. Beleza? Graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pelos instrumentos de Deus na terra. Amém. Amém. Algo mais? É isso daí então, irmãos. Deus abençoe. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Segunda-feira, provavelmente, nós faremos uma parte de Purim. Nós não estaremos fazendo a Êxodo e nem o livro. Nós vamos fazer aí um ensino a respeito de Purim, que acho que é dia 7, né? Você falou? Uhum. Nós vamos confirmar a data certinho. Nós vamos começar com o ensino a partir de segunda-feira, dia 4. Amém? A irmã quer falar alguma coisa? Pode falar, irmã Geni. Pode falar. A irmã Vanessa é mais profundo, né? Porque o senhor acabou de me entregar, eu botei Samuel, quando Ana estava sendo perseguida por Penina, por inveja ali, enquanto ela não se levantou, é uma escolha para buscar o Senhor e sair daquele ambiente, né? Eu estou enviando essa palavra para ela aqui, tomara que ela medite. Amém. Isso Nome de mesmo. Jesus. Amém. Certinho discernimento, irmã Geni. Glória a Deus pelos instrumentos de Deus na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo. Deus vai dar bom para ela. Vai ajudá-la a se levantar. Amém? É uma preciosa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Aleluia. Missionária Fátima tem condições de orar para encerrar? Dá ou não? Aqui. Pode abrir o áudio se der, se não Dá. der. Dá? Então Abriu. vamos lá. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, está escrito que feliz é o homem, Senhor Deus, que anda na lei do Senhor, que anda, Senhor Deus, nos teus caminhos. Jesus, nós te damos graça por aprendermos um pouco de tudo aquilo que o Senhor deixou escrito para nós no decorrer deste tempo. Queremos agradecer ao Senhor também, Jesus, por podermos passar nessa sexta-feira e entrarmos, Senhor Deus, neste dia sabático, diante da tua presença, num momento de descanso diante do Senhor. Senhor, que nesse descanso do Senhor nós possamos caminhar e descansar, meditando na tua palavra, meditando na tua lei, meditando em tudo aquilo que o Senhor, Deus, derramou sobre nós no decorrer dessa semana. E eu peço ao Senhor, ó Deus, do sangue do Cordeiro sobre a vida, Senhor, ó Deus, do pastor Alexandre, da pastora Fátima, da sua casa, da sua família, blindando e escudando eles pela tua palavra, Senhor. Palavra essa que tem sido liberada no decorrer, Senhor, ó Deus, destes 40 dias seguidos, Senhor, que eles têm trago, Senhor, ó Deus, a revelação da tua palavra a nós. E eu quero te dar graças, Senhor, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e a manifestação da tua palavra, a palavra é próprio Cristo vivo em nosso meio. Em nome de Jesus, eu te louvo, te bendigo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Está encerrado em nome de Jesus. Eu te abençoe. Excelente final de semana. Até segunda-feira, para a glória de Deus. Amém. Domingo, culto, 19 horas. Amém? Amém. Shalom, Shalom, um shalom. abraço. Deus abençoe.